pude, não. Ontem eu não pude. Olá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Joelson Nascimento, meu colega. Tudo bem, Joelson? Tudo bom, Afonso. Obrigado pelo convite, viu? Mais uma vez. Muito obrigado. Uma honra te receber. Hoje nós vamos falar das emoções, né, nos estoicos, e o Joelson tem um trabalho bastante profundo, bastante interessante sobre isso. Eu queria que você se apresentasse, por gentileza. Meu nome é Joelson, né? E eu sou professor do Instituto Federal de Sergipe. Que, faço parte do grupo de pesquisa Viva Vox, que agora abriu mais uma sala lá com o professor Aldo no Espírito Santo, né? Tem uma aqui em Sergipe, Espírito Santo, e pesquiso sobre estoicismo, hoje mais especificamente sobre a física estoica, desde o final de 2018. Mas antes disso sempre era tipo uma paquera, fazia algumas resenhas para alguns livros de Aldo, e é isso. Muito obrigado. Então, a sua primeira pesquisa, né, sobre o estoicismo, você pesquisou as emoções. Foi a sua tese de doutorado, isso, né? Na verdade, porque eu acho que você está passando por isso. A pesquisa é algo muito curioso. Em que sentido? Eu comecei realmente a pesquisar as emoções. Só que para você dar conta de alguns conceitos sobre o pathos, né? Eu vou colocar o nome técnico aqui, sobre o pathos no estoicismo, você tem que dar conta de outros conceitos, porque você explica um conceito com outro. Então, para você entender o que seria a emoção, você tinha que realmente entender o que está por trás, né? Ou seja, toda essa estrutura que os estoicos, eles são muito detalhistas quanto a isso, eles querem realmente abordar, não é, o problema de uma forma bastante ampla, e nisso eu fui. Só que eu acabei na física, eu fui levado até a física estoica, eu não poderia entender as emoções sem entender a física estoica. E quando eu me dei conta, são 4 anos de doutorado, 2 anos, e eu ainda estava tentando dar conta da física. Não é? E depois disso, depois de 2 anos, que eu vim mergulhar um pouco na questão das emoções. Mas, né, porque, foi na verdade, muito mais fácil. Quando eu cheguei nas emoções, então eu já tinha com todos os conceitos básicos ali na minha mão. Como eu sempre digo, né? Aldo fez, Aldo de Nutt, para quem não sabe, é o nosso orientador, né? O maior especialista em epiteto e estoicismo aqui no Brasil, reconhecido também internacionalmente. Quando Aldo fez o livro, traduziu o livro de Marcos Aurélio, a quantidade de notas de rodapé que você tem na tradução, explicando a física por trás do pensamento de Marco Aurélio, é impressionante. Então, é isso, você começa realmente a entender. Então, a física é a base. Então, eu entendi muito melhor a questão do pathos, como é que se dá, por que agimos de certa maneira ou não, por conta da física, né? E isso tudo vem por conta daquele todo orgânico que os estoicos dizem, né? Física, ética, né? E lógica. Lógica, retórica, que fornece esse todo, né? Para você construir uma construção da realidade. Na verdade. Porque nós estamos falando de um universo onde as emoções também têm um aspecto físico, né? Não é aquele universo do Platão. Totalmente físico. Tanto que, se você pegar o título da minha tese, é a estrutura psicofísica do pathos em Crisipo, em Zenão. Então, eu ainda fiz um recorte. Por quê? Porque quando você chega no médio estoicismo, em Posidônio, né? E isso quem nos ajudou a ter essa visão foi o Eduardo Boechat, porque poucos estudam Posidônio aqui no Brasil, então ele é um grande especialista, é que a metafísica de Posidônio é diferente. E se a metafísica é diferente, a física vai terminar que as emoções vão ter uma particularidade que não vai ser a mesma
no estoicismo antigo. Então, temos que ir realmente bem devagar, né? Dar conta primeiro do estoicismo antigo ali, dizer, não, Cleantes, Crisipo, depois você passar para Posidônio. E se você quiser ir mais além, Posidônio, você vai acabar nos pitagóricos, como ele defende. Exatamente. Então pesquisa isso. Você começa a cavar e não tem fim a coisa. Sim. Vamos começar desse começo, então. Queria que você falasse rapidamente quem foi Zenão, quem foram Zenão e Crisipo, só para situar o pessoal no espaço. Zenão é considerado, né, pela história da filosofia, o fundador da escola que nós conhecemos por estoicismo. Não é? O fundador em que sentido? É o primeiro realmente a desenvolver uma teoria. Claro que ele não está criando nada do zero, né? Você tem sempre uma base ali socrática, cínica, de todos que já vieram, mas ele dá uma nova perspectiva, uma nova visão do mundo, do próprio universo, não é? Da ética, da lógica, ele dá essa visão nova ali por volta de 300 antes de Cristo, 28 anos ali depois, né, de Filipe da Macedônia, né, invadir a Grécia. Então, ele é o primeiro a dar, né, uma nova perspectiva a isso, né, a desenvolver um pensamento. E, claro, ele passa antes, né, pela mão de Crates, né, pelo Cínico, e Crisipo, aí vem Cleantes, né, que é um aluno dele, porque o estoicismo, acho que é bem comum, as pessoas conhecem, né? Zenão não tinha um local, não tinha uma escola formal, né, como Platão, academia, Aristóteles, o Liceu, então ele dava aula ali na Estoá, né, no pórtico pintado, na praça mesmo. Então, Cleante se torna o seu aluno, depois Cleante e Crisipo, né, que a gente chama de escolarcas, né, pessoas que eles têm, vamos dizer, um comando intelectual da própria escola. Então, Zenão é o fundador, Crisipo há quem diga que Crisipo é o segundo fundador, né? Porque as teorias que Crisipo desenvolve, ele amplia essa visão da realidade de Zenão. Então, muitas coisas que a gente diz que é o pensamento estoico, Crisipo é o responsável por realmente desenvolver todo esse material. E aí não para mais, né? Sidônio até Marco Aurélio. Sim, que já é Roma, né? Bom, eu vou ler aqui um trechinho do seu trabalho, né? Você diz assim: o objetivo desse trabalho é o de investigar o conceito estoico de patos em Zenão e Crisipo. Trabalharemos com esses dois autores porque eles forneceram a base para o conceito de patos usado pelos filósofos posteriores, além de uma mudança de rota conceitual. Então, esse livro seu, né, que vai sair sobre as emoções, você diz assim: conforme Zenão, a emoção é um impulso excessivo do movimento pneumático, hegemônico, provocado por uma fantasia. Então, estamos falando aí num movimento repentino, numa representação que não é muito clara. Você pode começar pelo Zenão, por favor? Sim, sim. Então, essa é uma novidade, vamos dizer assim, não uma novidade em relação a patos, porque você tem Platão, você tem Aristóteles, né, que utiliza as próprias emoções para poder fazer surgir, não é, no espectador, né? Você coloca isso para poder persuadir. Então, Zenão, ele traz essa perspectiva diferente de explicar como o patos funciona em sua estrutura mais básica. Então, quando ele diz que é um impulso excessivo, e aí, como eu disse, que é o gostoso da pesquisa, né? Você tem que saber o que é impulso, você tem que pesquisar o que é que torna excessivo. Impulso excessivo, quando a gente fala do hegemonicon, que seria a alma humana. Ou seja, a nossa alma, existe um fluxo natural, né?
não é? Se você... E aí eu vou aqui colocar de uma forma bem geral, não é? Todo cosmo, nesse sentido, possui uma alma, porque a matéria por si só, ela não consegue ganhar forma, então ela precisa, não é, dessa divindade que a gente chama de pneuma, não é, agindo na matéria para poder dar forma, qualidade, né, inteligência a todas as coisas. Então, tudo isso gera um certo impulso. Então, no caso, é natural que todo ser vivo, então deixa eu só fazer um recorte aqui, né, tirando os seres inanimados, que todo ser vivo tem impulso de busca e recusa. Você busca as coisas, geralmente as que são boas para você, e você recusa as que são más. Acontece que, para Zenão, isso é uma particularidade, né, da matéria chamada humana, vamos dizer assim, de todos os corpos que compõem o universo. O humano, o corpo humano, ele tem uma particularidade. Nós temos a capacidade de tornar esse impulso que é tão natural, que é tão benéfico, não é, que é pronoia, que é providência, tá aqui enquanto providência, a gente consegue tornar isso excessivo. Então é uma coisa bastante física. Está dizendo, nós temos a capacidade de tornar esse impulso excessivo. E o que acontece quando esse impulso fica em excesso? Nós não obedecemos mais a parte racional que está em nós. É como ele faz, desobediência, perversão da razão, movimento irracional. Aí, quando ele fala movimento irracional de contração e expansão, pensa em sentido físico mesmo. A alma se expande e a alma se contrai. Então, você tem um conceito muito físico em Zenão que Crisipo ele vai alargar isso, esse conceito. Então, é muito isso. É a alma se expandindo de forma abrupta e se contraindo a tal ponto que você não tem mais controle sobre isso. Então, isso seria, não é, bem técnico mesmo, o que seria uma emoção. Mas tudo isso é causado por quê? Porque nós temos uma compreensão errada da realidade. Então, essa é uma particularidade nossa. Você não pode dizer que os animais, ou até mesmo as crianças, né, tenham segundo... Que é problemático você dizer que as crianças não têm emoção. Mas se você pegar o conceito e aplicar, você não tem como aplicar isso nas crianças. Mas é uma crítica que se faz, e é um outro debate. Mas, quando você tem a compreensão errada da realidade, existem fenômenos físicos que acontecem na alma. E como a alma está ligada ao corpo, então... Porque você usa bastante a expressão assim, é como se fosse atingido por uma representação, tem um impacto, a incapacidade de julgar adequadamente, essa impressão confusa, que julga mal, gera um movimento excessivo. Você fala muito da representação, não é? Isso. E aí que é a parte, eu acho interessante. Tem um texto muito bom que saiu agora de Marcos Balieiro e Aldo Dinucci sobre a fantasia. É o seguinte, se você pegar a noção de causalidade... A fantasia que é essa representação, isso, a fantasia, que é essa representação. Por que ela é importante? Porque, veja só, se você tem uma causa, logo em seguida você tem um efeito. É assim que a gente pensa a forma lógica. Causa e efeito. O que é a fantasia? Bem, você tem um objeto externo, você tem os sentidos, você capta a imagem desse objeto externo, então ele faz uma alteração na alma, isso aí já é uma outra discussão, né, que vai estar lá nesse texto formidável, e você tem a fantasia, que é a imagem. Acontece que a fantasia, nesse sentido aqui, você tem duas causas acontecendo ao mesmo tempo, não é uma após a outra. Você tem o objeto e você tem a própria fantasia, que identifica o objeto. É uma metáfora muito interessante, é a da luz. Quando a luz ilumina o objeto, a luz, ela ilumina o objeto, mas ela mostra também a si mesma. Então, você não pode dizer que é o objeto que causa
a luz. Então, não é o objeto que causa a fantasia, mas a fantasia está lá. Então, são causas concomitantes que Ou acontecem. seja, Só o que próprio Hegemonicon trabalha também nessa trabalha construção. ali, é como se ele tivesse latente, em potência ali, só esperando. Acontece que, quando é no ser humano, eu acho que isso que é interessante, ela é logiqué, ela é lógica, ela tem conteúdo proposicional. Então, toda a imagem que você vê, ela não é uma imagem bruta. Por quê? Porque é a única forma que eu tenho de explicar. Por quê? Porque se eu digo que uma emoção é causada por um falso juízo, eu tenho que ter uma proposição para isso. E como isso acontece? Porque toda a nossa fantasia é lógica, toda a nossa fantasia é linguística. Então é por isso que, por exemplo, você vê um avião caindo, por exemplo. É uma imagem, não é brutal, vamos dizer assim. Mas ela não é vazia de conteúdo. Ela pode até ser. Existe a imagem bruta, existe a fantasia com essa percepção linguística, vamos dizer assim. Mas as coisas estão ao mesmo tempo, lembra? São causas concomitantes, acontece ao mesmo tempo. Você primeiro não acontece e depois você coloca. Então é por isso que tanto o Zenão quanto o princípio vai dizer, olha, o falso juízo está aí. Só um detalhe, então o que você está dizendo é isso, quando a mente recebe algo, ou seja, algo aparece, a fantasia, a representação, isso já vem com um caráter linguístico, isso é tal coisa. Isso, nós podemos separar por questões didáticas, mas acontece ao mesmo tempo. Acontece ao mesmo tempo. Então, toda representação, ela é linguística, tem conteúdo proposicional, é logiqué, que eles chamam. Não é diferente nos outros animais. Então, é por isso que o falso juízo... Então, é uma forma interessante de você colocar o falso juízo junto. Por isso que é psicofísico, nesse sentido. Porque isso no humano. No humano. Não é porque a nossa alma tem essa particularidade que é o hegemonicon. É a parte mais refinada da alma. Né? Todo o universo possui alma nesse sentido. Mas quando chega em nós, isso é tão refinado que a gente acaba criando uma linguagem, né? Captando sentido, que é mais incorpóreo ainda. Né? O que você está dizendo é que, ao mesmo tempo que surge essa representação, já surge a vontade de fugir ou de buscar alguma coisa assim. Sim, mas que bom que você falou nisso, por quê? Porque essa racionalidade não é de você escolher uma ação ou não, dar assentimento a uma ação ou não, segundo os estoicos, isso vem dos 14 anos. De 14 anos, alguns dizem que 7 anos. Mas se você olhar o padrão, né, a ortodoxia fala de, vamos dizer, 14 anos em diante. Então, antes disso, como funciona, então? Nós temos emoções ou não? Olha, nesse sentido, não. Por quê? Porque você precisa de um assentimento. Você precisa concordar antes que aquilo que você está vendo é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então é muito curioso isso, porque são instintos. E aí você vai pegar Hierocles, né, as teorias do impulso oikeiosis, né, que eles chamam. Então, nós temos o impulso de percepção de si mesmo, todos os animais possuem. Não é? Essa percepção de si mesmo, você estende para a percepção dos seus parentes próximos, você tem essa ligação, esse amor, e nisso você expande. Então, veja só, todo impulso, ele é natural. Todo impulso é natural. E, mais uma vez, o que torna o humano diferenciado é porque nós temos a capacidade de controlar ou não esse impulso. Mas ele está aí. Poxa, quando alguém finge que está arremessando algo, não é em sua direção, você às vezes coloca a mão ou fecha os olhos. Você não dá sentimento para isso, porque existe esse impulso
de autodefesa. Não é? Mas, quando chega num humano adulto, vamos dizer assim, isso eu pegando, não é, Zenão e Crisipo, você pode já treinar isso. Como? Entendendo que muitas coisas podem ser verdadeiras e outras falsas. Então, é esse misto aí de racionalidade e impulso natural. Sendo que a racionalidade também é natural. Eu só estou falando isso para poder a gente entender melhor. Sim, é porque a gente já parte, né, de um ponto de vista romântico, até freudiano, né, é um pouco difícil a gente recuar dessa posição. Bom, você coloca no seu trabalho que para Crisipo, o medo e o apetite são opiniões, né? Então, por essa razão, para Crisipo, qualquer juízo que nos leve a considerar coisas, eventos ou circunstâncias como bons e maus, mesmo sem resultar uma ação imediata, é visto como excessivo e patológico. E aí você vai dizer, em Crisipo temos 2 tipos de juízos. Vamos falar um pouquinho desses juízos? Ah, sim. E aí vem o diferencial de Crisipo. Não, vamos dizer, Crisipo, ele está ampliando, eu sempre digo isso, eu acho que todos os estoicos, né, eu acho que o trabalho é muito isso, a gente fala de ortodoxia e heterodoxia, mas eu acredito muito que eles ampliam o trabalho um do outro. Geralmente, quando você fala de causalidade em Zenão, Crisipo, ele fala, concorda com o Zenão, mas amplia esse conceito. Crisipo, ele simplesmente, em Zenão, impulso excessivo, contração e expansão da alma. Isso é caracterizado como patos. O falso juízo, ele é importante porque ele é o gatilho. Ele é o início. Se você tem uma falsa compreensão da realidade, ou se você não compreende a realidade do jeito que ela é, então é muito mais fácil de você ter expansão, ter contração, ter impulso excessivo. Já em Crisipo, o próprio juízo equivocado da realidade já é uma emoção. Por quê? O que é que Crisipo faz? Contração e expansão e impulso excessivo são fenômenos mais corpóreos. São efeitos de uma compreensão. Então, ele está falando a mesma coisa de Zenão e diferente. Por que a mesma coisa? Porque ele está considerando, olha, expansão, contração, impulso faz parte do patos. Só que, se você for se especificar realmente o que seria a emoção, então ele exclui contração, impulso excessivo e diz, olha, é o falso juízo. Aqui está o núcleo. Ele é o estopim, mas ele é a própria emoção. Coisa que eu discordo um pouco de Crisipo, né? Porque ele vai dizer que o impulso excessivo, não é? Ou impulso extremamente não excessivo, né? Vamos dizer assim, a contração e a expansão acompanham o patos porque ele dá visibilidade. Como é que eu sei que a pessoa está triste? Não é só porque ela entende uma coisa, errado ou não, mas porque ela tem efeitos. Então você, poxa, mas se sempre acompanha, por que não também chamá-lo de patos? Sabe? Isso Crisipo, ele dá esse salto, vamos dizer assim, mas também o próprio Galeno critica. Então, sendo assim, sendo juízo, né? Então, por que a emoção ocorre? Para Crisipo, você tem 2 juízos que compõem o patos. O primeiro é quando você acredita que uma coisa é um bem ou um mal. E aí o exemplo que é mais comum é sobre a morte. Ora, você julga que a morte é um mal. Ok. Então, quando alguém morre, é natural que você sinta uma contração. Só que você acha que essa contração, e aí vem um segundo juízo, você acha que essa contração é uma forma correta de lidar com a morte. Então, primeiro juízo, a morte é um mal.
Segundo, é correto que quando alguém morra, eu fique bastante triste. Então, esse segundo juízo inquisível é o que leva à ação, não é o primeiro. Então, o que é a emoção? Quando você entende determinada coisa e age conforme esse entendimento. Então, é muito interessante isso. Você cita também o Alcebiades, né? Sim, isso aí já vem a crítica de Galeno. Ora, Alcebiades, Sócrates diz a ele, olha, você é menos do que um humano, né? Vamos dizer assim, porque você é uma pessoa ruim. Poxa, qual é o pensamento de Alcebiades? Não ser virtuoso é algo ruim. Isso está correto, porque existem as coisas boas, mas e indiferentes. Então, o que é só bom e mal está no campo da virtude. O resto, não. Então, se você achou que não ser virtuoso é algo ruim, está correto. Então, até aí, ele não tem patos. O problema é que Alcebiades fica triste por causa disso. Ou seja, o segundo juízo crisipiano entra aí. Ou seja, é adequado, então, que eu fique triste. Rapaz, mas se é adequado que você fique triste, então você está dizendo que ser virtuoso não é uma coisa boa. Aí Galeno pega aí. Peraí, Crisipo. Então, como é que você resolve esse problema de Alcebiades? Então, esse problema é uma crítica a Crisipo, porque apesar de o pensamento estar correto, ele agiu de forma ruim. Então, como é que Crisipo resolve isso? Entendeu? Mas só para você entender que o primeiro juízo é considerar uma coisa boa ou má. Porque o sábio, o humano sábio, ele não é atingido pela emoção. Porque logo nesse primeiro juízo, ele impede. Lembra quando eu falei, quando você vê uma tragédia, um avião caindo, por exemplo, você pode ter um impacto negativo. E o sábio estoico, ele terá esse impacto. Mas ele não será suficiente. Porque ao mesmo tempo que a alma dele se contrair por causa disso aí, ele já vai ter sempre esse juiz à mão. Olha, isso não é nenhum bem e nenhum mal. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso agir, eu preciso ajudar. E é exatamente isso que uma pessoa técnica em qualquer área de saúde vai fazer. Justamente treinar esse juízo, para no momento de uma tragédia, você não fugir, e sim, porque se você deixar por conta do seu instinto natural, é o quê? Proteção. Então você vai correr. Mas se você treina isso, olha, é um acidente. Então você treinou o primeiro juízo, a sua ação vai ser muito mais eficaz. A mesma coisa para a vida. Então, porque não é que o sábio não fica, o humano sábio não fica triste com a morte alheia, mas ele entende que a morte não é um mal. E por que isso é importante? Porque se eu começar, Afonso, a imaginar que a morte é um mal, quase ninguém vai se sacrificar para ajudar o outro. Como seria, então, um policial? Como seria, então, o bombeiro? As torres gêmeas? O prédio a ponto de cair, todos os bombeiros entram. Então, esse primeiro juiz, em Crisipo, ele é importante. Extremamente importante, porque ele vai conduzir a ação, que vai ser o segundo juízo. É apropriado que eu me comporte assim, porque isso é um bem ou mal. Entendeu? Confundi ou tá... Não, você cita assim, né? As emoções têm relação com os valores e com a ação, né? Então é como se fosse um sistema, né? O valor isso é bom, isso é mal. E por isso ser bom ou mal, isso é bom para mim. Se é bom para mim, é adequado, então eu buscar ação. Isso é ruim para mim. Se é ruim, então é adequado eu recusar. O problema é que nós não sabemos que realmente é bom e é mal. E aí você vai cair naquela diferença, o bom, o mal e o indiferente. Temos que ter... O que é virtude? É você ter conhecimento adequado sobre as coisas. Por quê? Porque virtude é um estado permanente da alma.
Virtude você não vai, a alma não vai expandir, não vai ficar expandindo, vai ficar retraindo. Você mantém o fluxo dela natural. Mantém o fluxo dela como é. Isso é ser virtuoso. Mas para isso precisa do juízo. Então o juízo está realmente, a sua opinião é que é a base da sua emoção. E quando se fala em virtude, é saber que o bem, o que é o bem, né? Sim, sim. É aí que está. Eu acho que você estava na defesa de Cristóvão, né, sobre Mussolini Rufo, né? E eu fiz uma crítica que a princípio eu não estava entendendo. É que Mussolini Rufo ele sempre pega exemplos da própria natureza para poder fortalecer e dar base para as suas ideias. Só que ele pega uns casos e outros não. Pega uns e outros não. Eu estava sem entender isso. Eu falei assim, poxa, que safadinho, né? Só está pegando os exemplos que simplesmente coadunam com seu pensamento, e os outros não. Como, por exemplo, a mãe deve cuidar dos filhos. Vejam aí o leão cuidando dos seus filhos. Assim, mas tem animais que não cuidam e que devoram, né, os próprios filhos. Mas o que foi que eu comecei a entender? Que tá aí a função da própria filosofia. Tá aí porque nós temos uma alma com essa capacidade. Porque a gente tem que olhar para a natureza e identificar o que é adequado ou não ao humano. O que é adequado a um ser racional? Devorar os próprios filhos ou criá-los? Então, no caso, esse exemplo natural, apesar de ter uma racionalidade, se você vê como um todo, mas nós temos que saber interpretar isso. Sabe? Existe o que é correto ou não. Como eu disse, se você entender que a morte é um mal, como é que eu sei que isso está errado? Pense bem. Você vê um filho seu em perigo, sabendo que se você for ajudá-lo, você corre o risco da sua vida. Ora, então se eu pensar que a morte é um mal, eu vou ajudar meu filho? Não, mas ajudar o filho é uma coisa correta a se fazer enquanto racional? Claro que é. Então é óbvio que a morte ser o mal é um erro de julgamento. Se você tiver amor à sua própria vida, no sentido de não fazer sacrifícios, você será um covarde diante da pátria, diante dos seus amigos e diante de sua família. Então, por que eu estou fazendo isso? É a natureza que está me dando isso, de uma certa forma, sim, escondida, mas eu estou interpretando. Então, a saúde. Porque eu sei que a saúde não é um bem em si. Porque eu sei que ela não depende de mim. Então, se ela não depende de mim, como é que eu vou avaliá-la? Porque se eu disser que, olha, eu vou para a academia todo dia, eu vou fazer alimentação saudável, e depende de mim manter a minha saúde e o meu corpo. Não depende. Você pode ter um acidente e tudo. Então, se você pensar que depende, você vai sofrer. E o que será a vida para você? Tortura. Porque você vai perceber que não vai ter controle sobre nada. Então, os estoicos estão certos em relação a isso. Eu tenho como saber o que é certo e o que é errado. Essa capacidade, né, essa parte divina que tem em mim, me dá isso. A lógica vai entrar também nesse sentido. Que o que realmente é bem são esses valores internos, esse mundo interno, né? Sim, veja só, não existe você valorizar sem o mundo externo. As coisas são condições materiais para isso. O dinheiro existe, você não pode negar isso. Né? A matéria está aí, nós tocamos, nós sentimos, né? Cheiramos isso. Então o dinheiro está aí. Você não pode negar que o dinheiro, né, principalmente hoje, te dá certas condições. Mas, se você acha que o dinheiro é bom, como será a sua vida, então, sem dinheiro? Uma tragédia? Não pode ser. Então, é óbvio que pensar que o dinheiro é bom está errado.
Por quê? Porque não é só com dinheiro que você pode ter felicidade. Não é só com dinheiro. Diógenes, o cínico, é o maior exemplo disso. Então, tem como saber. Sabe? As coisas são materiais para a gente trabalhar. Agora, existe também os indiferentes, né? Que seria a vida, a reputação, o próprio dinheiro, né? Nem o bem, não. Mas existe também aqueles preferíveis. Ora, eu sei que a morte não é um mal, mas também eu não vou me jogar da primeira ponte que eu encontrar, porque acho que ela não é um mal. Eu prefiro viver. Mas eu prefiro viver enquanto eu tiver dignidade. Né? Sêneca, ele vai dizer o seguinte, olha, existe algumas razões que você, quando ele é ordenado a cortar os próprios pulsos, ele não se desespera. Porque ele sabe que ali é o momento e não foge disso. Agora, você acha que Sêneca preferia morrer ou estar vivo? Claro que está vivo. Se Nero não tivesse ordenado, ele não ia por conta própria, vou cortar meus pulsos agora. Não. Mas no momento em que o capitão chama, né, como o Epiteto belamente diz, ele diz, olha, vou não vou igual os bezerros amarrados, né, jogados à força. Então, tem como a gente entender isso. Só é usar a racionalidade. Muito bom, muito obrigado. Bom, se vocês verem um canto de carnaval aí no fundo, é o Patos da época ainda, que o carnaval não acabou. Bom, vamos falar um pouquinho então. A Medeia, ela é sempre retratada como essa personagem meio que um exemplo, né? Então você vai citar uma passagem do Galeno, você podia falar um pouquinho desses exemplos que eles usam? Ah, sim. Você tem Medeia e Agamenon. Né? O Agamenon. Né? É o exemplo. Por quê? E aí vem o conceito de acrasia. Quem não consegue é você ir contra, não é, o seu melhor juízo. Né? Você sabe o que é correto e você vai contra. Isso é uma característica muito do patos. Né? Tanto em Zenão e Crisipo. Por quê? Porque aí, deixa eu só retroceder um pouquinho, Afonso, é que o impulso patológico, né, que é o impulso excessivo, ele é tão forte, ele tem que ser... Por que ele é forte? Porque ele é instantâneo. Você não espera. Não é? Você não calcula chorar, você não calcula ficar feliz. Olha, daqui a meia hora eu vou chorar. Não é assim que acontece. Então, existe a repentinidade, né? O impacto é violento do patos. Então, quando acontece isso aí, Galeno até explicando a teoria de crise, ele diz, é como você descer uma ladeira. Né? Você está ali. Quando você estiver andando, você tem controle, né, sobre o seu corpo. Você pode parar ou continuar a hora que você quiser. Mas se você começar a correr e o peso do corpo, não é, com o declive da ladeira, começar a agir, vai chegar um momento que você vai querer parar e não vai conseguir. E não vai conseguir. Então, o impulso, ele é tão forte, não é, que realmente não há capacidade. Você vai ter que esperar a ladeira acabar. E nesse caso, em relação às emoções, é o tempo. Então você vai ter que esperar o tempo passar para essa... é aquela famosa aquele ditado, como você, olha, a pessoa tá com raiva, não fale nada. Não, olha, deixe, né, a emoção esfriar, porque ela vai passar. Então é essa ideia do patos. Então, o que acontece? Então, eles tentam explicar. Mas como isso funciona? Ora, porque se você vai contra o seu melhor juízo, aquilo que é correto, então isso é irracional. Então o problema surge aí. Então eles têm que garantir que o patos está dentro de uma certa racionalidade. E aí vem o exemplo que Galeno usa para explicar Zenão. Então é mais complexo. Galeno diz, olha, o que Zenão quer dizer é o seguinte: Agamenon, por exemplo,
Não é? As pessoas que conhecem a história, Ifigênia em Aulis, né? Uma tragédia grega. Agamenon está ali, toda a frota grega está ali esperando os ventos passarem, né? E você sabe, né? Trireme é um barco pequeno, né? Então os ventos atrapalham muito. E eles esperam esse vento passar, esse vento não passa. Então, né, vem o adivinho, não sei se é Tiresias, né? Vem o adivinho e diz: olha, precisamos sacrificar, não é? Sacrificar alguém, né? Ele não conta a princípio, para poder esses ventos passarem e a gente prosseguir. E então, o Agamemnon disse: não, eu sacrifico qualquer um, diga quem é, não, é sua filha. Quando diz isso, é sua filha, nossa, vem, né, aquela contração da alma, né? Então ele diz: olha, eu vou ter que fazer isso. Apesar de ser a minha filha, eu vou sacrificá-la. Então, o que é que Galeno está afirmando? Que esse é o exemplo de você ir contra o melhor juízo. Olha, Agamenon sabia que era errado sacrificar a filha, mas mesmo assim ele o fez. Ele vai dizer não. Não é Sorabji que vai observar isso. Né? Ele diz: não, esse não é um bom exemplo. Por quê? Porque apesar dele saber que é a filha dele, ele gostava da filha dele, o desejo de vingança contra os troianos era maior. E tá aí onde está a base de juízo dele. Tá aí o patos dele. Isso não é acrasia. Sabe? Porque se vingar dos troianos é a forma mais certa. E aí o que é que a senhora diz? Olha, agora se você pegar Medeia, não. Aí você tem um verdadeiro exemplo, não é, de acrasia. Por quê? Porque Medeia sabe exatamente que matar os próprios filhos é algo que vai contra a moral. Você pode dizer lei divina e lei humana. Lembra aquilo? Apesar da natureza ter exemplos de animais que devoram os próprios filhos ou que matam os próprios filhos, não é uma atitude humana por conta dessa nossa racionalidade. E isso está errado. E ela sabia exatamente isso. Então, o que é que ela faz? Ela, apesar desse juízo correto da realidade, se manter, o desejo de vingança contra Jazão é tão forte, é como fala, ela tá descendo a ladeira. Então, o que é que ela faz? O que é interessante, Medeia? Ela poderia esperar. Porque se você vê pelo texto aí, toda a emoção tende a diminuir com o tempo. O que fica é a cicatriz. Toda a emoção, né, tende a diminuir com o tempo. Até o exemplo, né, de Mausolo, né, que a esposa dele fica muitos anos de luto, mas não é o mesmo luto inicial. Não tem como. Só que o que é que Medeia faz? Olhe qual é a racionalidade do Patos. Medeia sabe disso e age de imediato, porque se ela esperar, ela não vai fazer isso. Então, Medeia, né, Sorabji vai perceber, é o melhor exemplo de contra o melhor juízo. Porque ele está ali dizendo: tá errado, mas ela diz: eu tenho que matar os meus filhos, porque senão eu não vou mais conseguir fazer isso. O tempo. E eu acho fantástico esse exemplo de. Bom, é sempre bom lembrar que foi o Eurípides que criou isso, né? Antes ela não matava filhos. Então, não, claro. Mas foi apropriado, claro. Como fala, só. Então vamos explicar aqui. Agamenon e Medeia são ilustrações do que seria a violência, vamos dizer assim, do Patos, né? Fica melhor agora. Sim. E é legal porque mostra. Né? Claro, mostra essa interação, né, das disciplinas, vamos dizer assim, né, que eles se nutriam também dessas aí imagens. Você entende por que é psicofísico? Né? E você entende porque é irracional. Porque é a mesma razão indo contra ela mesma. Isso Galeno não vai aceitar. Viu? Galeno não vai aceitar, né? Posidônio, por quê? Porque, e aí você vem a tripartição da alma platônica, né? O irracional é uma instância separada da alma. Não é? A parte racional pode
pode controlar essa parte apetitiva. E nos estoicos, não. São condições da alma. Então, a razão está ali tomando uma outra via para agir. Bom, já que você tocou nesse assunto, né, vamos falar então. O Galeno, você está dizendo, tem influência platônica, assim como Posidônio, né, que é, digamos assim, um divisor de águas aí. Ele vem depois de Zenão, depois de Crisipo, depois de Cleantes, e ele está lá na ilha de Rhodes, é um grande pesquisador. Vamos falar um pouquinho rapidamente, porque não é exatamente a sua pesquisa, né? Porque nesse caso é o seguinte, é um polímata, né? Eu comparo a Crisipo, né? É absurdo o conhecimento de Posidônio, né? Aluno de Panécio, né? A gente também não pode esquecer disso. Porque e aí vem um pouco da metafísica, né? Como eu falei, dois princípios que regem o universo, que é o princípio ativo e passivo. Né? O princípio ativo é a divindade, né? Então ela permeia, né? Ela penetra no princípio passivo, que é a matéria, e dá toda a qualidade. Não é? Então os corpos que nós vemos hoje no universo é uma mistura, né? De matéria, que é passiva, e pneuma, ou Deus, ou que seja, que é ativa. Só que em Posidônio, você não pode pensar matéria sem pneuma. Você não pode pensar atividades, sabe, a passividade sem atividade. Quando você olha para o corpo, você já olha para um corpo ativo. Então a matéria ela não é passiva em Posidônio. Nos estoicos antigos não há interação entre pneuma e matéria, porque a matéria não interage. Mas em Posidônio, na metafísica, a matéria, ora, se a matéria interage e ela não é um agente inteligente, então ela manda impulsos irracionais o tempo todo para a mente. Ela está ali. E nós temos que domar isso. Então é por isso que a metafísica afeta o pathos. Não é? Em Posidônio ele vai explicar, vamos dizer assim, olha, está muito confuso isso aí, dessa racionalidade, né, irracionalidade do pathos dentro de uma lógica racional. Então você tem que ter impulsos irracionais mandando o tempo todo. É isso que Posidônio ele vai fazer. Mas é como fala, isso é o geral do geral do geral do geral. Nós precisaríamos aí entender primeiro a metafísica, né, como Posidônio enxerga isso. Então, um trabalho ainda a ser desenvolvido. Mas explica melhor, viu? Do que Crisipo. Nesse sentido, não é que explica melhor, deixa eu corrigir aqui. Você fica mais confortável com a explicação de Posidônio. Você entendeu? Faz sentido essa irracionalidade. Em Crisipo, não. É a racionalidade tomando, sabe, em excesso. Mas racionalidade em excesso não é irracional, então fica esse jogo. Então, o que é que eu tento fazer? Salvar Crisipo. De que forma? Olha, é racional porque é linguístico. E é irracional por quê? E aí, desculpe, Afonso, é porque a gente tem que sempre definir as coisas, porque a gente explica, né? E aí eu peguei esse conceito de Margaret Grave, que ela traduziu Cícero, né, que você tem a racionalidade descritiva, certo? Eu estou usando a linguagem para conversar com você aqui. Eu sou uma pessoa racional. Mas tem a racionalidade normativa. Às vezes eu posso te tratar mal. Isso é irracional, isso não é de acordo com as normas. Então, o pathos crisipiano está aí, nessa sutileza. Ele é racional porque ele precisa do juízo. Lembra os dois juízos de Crisipo? Ele precisa desse juízo. Então, mas ele é irracional por quê? Porque é contra a norma. Não é natural de um ser humano ser afetado pelo pathos. Não é natural você ter um impulso excessivo. O impulso, ele tem que ser harmonioso. Então, é isso que é irracional. Eu tento buscar por aí, mas resolve? Não. É bastante distante, né, da nossa experiência. Enfim, né, a gente tenta acessar. Não é intuitivo. Posidônio é mais intuitivo.
Você Claro, entende? É como você entende melhor também Platão. Já está mais próximo do que pegou, digamos assim, a nossa cultura, né? Você vai citar também que os estoicos dizem existir 3 boas emoções, né? Que a alegria, o cuidado e a vontade. Vamos falar um pouquinho das boas emoções. Até que tem coisa boa, né? O cará, a eulabeia e a búlices, né? E também uma coisa curiosa que você já vai descobrindo ao longo da pesquisa. Ora, o que é ser virtuoso? É você ter o fluxo, não é, harmônico, em estado constante. Virtuoso, você tem esse fluxo, não é como um patos. Só que as boas emoções é quando você tem um impulso excessivo, é impulso também excessivo, por quê? Porque ele não está de acordo, não é, com esse fluxo natural. Só que ele não chega ao ponto de controlar a própria razão. Olha, eu estou muito feliz por você, Afonso. Mas não é por causa disso que eu vou evitar de fazer críticas. Um exemplo, sabe? É um impulso excessivo que ele não chega ao ponto de controlar. Então, ele diz, olha, por quê? Porque senão você torna o sábio estoico um ser totalmente frio, insosso. O que seria o homem sábio? Não sei, um zumbi, alguém não é que anda sem expressão nenhuma, que não fala, que não ri, que não sente nada. Não, não é possível. É por isso que a função, e aí eu vou defender isso, apesar às vezes de Cícero às vezes falar que temos que eliminar o patos, não tem como. Você não elimina o patos. A eupatia é o maior exemplo disso. O que é eupatias? É um patos bom. Tradução bem simples. É um patos, ou seja, é um impulso excessivo que vale a pena ter. Eu posso ficar alegre quando recebo amigos em minha casa. Eu posso ficar alegre quando como uma boa refeição, mas não o suficiente para deixar que isso atrapalhe o meu julgamento ou tome conta da minha própria racionalidade. Então, é por isso que ele diz que o sábio, ele não é medroso, mas ele é cuidadoso. Não é Phobos, é o Labeia. Por que isso? Porque ele sabe que tem coisas que devem ser temidas. Não é como Sócrates pergunta ao general, né, tentando provar, dizer, o que é a coragem? Aí ele diz, é fácil, coragem é você enfrentar o inimigo, né, enfrentar o inimigo, né? Eu falo assim, mas espera aí, se o inimigo tiver em maior número, não seria prudente você recuar, pegar reforços e voltar a atacar? Ele sim, isso é uma tática. Ele, mas você não acabou de dizer que é enfrentar o inimigo, como é que você vai recuar? Ou seja, o que é que Sócrates está mostrando para ele? Não, tem momentos que isso é eulabeia, isso não é Phobos, isso não é medo você recuar. Mas é cuidado. Isso é o homem claro. Por quê? Porque tem que ser assim. Porque se ele retira as emoções, você retira a ação. Você retira a ação. Então o sábio, ele age na sociedade. Porque o sábio também é um bom governante. Ele pode dar bons conselhos. Por causa das eupateias. Que legal. Parabéns. Muito obrigado. Bom, você depois vai citar no final desse capítulo Sêneca, na Consolação a Márcia, dizendo o seguinte, né? Tudo que foi reunido que seja quebrado novamente. Que tudo que foi quebrado seja reunido novamente. E que a eterna obra de Deus, que controla todas as coisas, está trabalhando nessa tarefa. Então aqui a gente tem um exemplo daquilo que, né, você saiu da ética, da moral e acabou indo para a física. Isso. Nossa, isso foi uma costura que eu tive que fazer. Eu acho que eu estou fazendo até hoje, Afonso, essa costura, vamos dizer assim. O universo está se deteriorando. Vamos começar por aí. Ele está sendo consumido. Por quê? Por quem? Ele está sendo consumido por aquilo que o está mantendo. A própria divindade
que mantém os corpos unidos, que mantém todas as qualidades de todas as coisas, tem um preço por isso. Não é? E aí, se você pegar a metafísica, entrando pela física, a divindade ela precisa de umidade para poder se desenvolver. O universo ele não é criado sem umidade. É tanto que um dos primeiros processos da divindade é transformar parte de si em água. Né? É como a semente precisa do úmido para germinar. Acontece que quando o universo ele está já pronto, desenvolvido, ele permanece nesse úmido. Só que ele vai sendo consumido, essa umidade. A umidade é o que mantém todas as coisas unidas e vivas. E vai chegar num ponto que não terá mais essa umidade. O que é que vai acontecer? Vai ter uma combustão. Só que o grande mistério para mim é por que isso acontece? Eu até brinco, né? Em Recife eu estava explicando sobre isso, né? Para quem não sabe, o termo técnico é equipiroses, né? Que Vinícius tem uma música que diz: às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Então pergunta a Deus: desculpe, amigo, se foi para desfazer, por que fez? Né? Então isso chama a atenção da gente. Poxa, o universo é criado, né? Desenvolvemos, evoluímos, mas por que ele tem que ser destruído? Um dos motivos é a divindade não tem escolha. A divindade não tem escolha. Não é, se ele precisa da umidade para se nutrir, então essa umidade não é infinita. Lembra, o espaço ao redor no estoicismo antigo é infinito, mas a matéria não é. Então ele vai consumir essa umidade, mas o segundo ponto, esse é o mais simples, mas o segundo e aí tem alguns trechos que dizem, para que o mal do cosmos não permaneça. Mas que mal é esse? Que mal é esse que ele precisa ser? Primeiro, o envelhecimento do cosmos. Mas segundo é o seguinte, é o próprio efeito das emoções no corpo humano. A emoção, e Sêneca, Crisipo vai dizer, é um caminho que ninguém pode afastar. Ou seja, se Deus ele se qualifica toda vez que ele consome, toda vez que ele vai mantendo e consumindo o universo, ele está se tornando mais Deus. Porque Deus o que é? Fogo puro. Então, quando ele está nos corpos, ele não é fogo puro, ele está misturado. Mas se ele vai consumindo, ele vai ficando cada vez em estado mais puro. E se ele fica em estado cada vez mais puro, mais as coisas vão se desfazendo. Se transformando em alimento para a própria humanidade. E é esse fator, é esse consumo da própria humanidade, é essa qualificação divina que fez com que a gente saísse de uma era de ouro para uma era de prata, de uma era de ferro. Por quê? Porque é a era onde nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós começamos a ter luxo, ter ganância, ter as emoções. E geralmente coincide com o passar, com o envelhecimento do cosmos. Sêneca vai trazer isso na época de ouro. Ou seja, porque os homens são... Porque a gente precisa da filosofia hoje? Porque nós somos piores. E porque nós somos piores? Olha, coincidentemente, ele deixa a bomba lá, armada. Coincidentemente, os homens eram melhores no início do cosmos. O cosmos vai envelhecendo, a gente vai se tornando pior. Ora, o que é que ele diz? Resolva esse problema. Então, o que eu estou tentando fazer é isso. Ora, então, qual é o sentido disso? Se as emoções elas estão ligadas ao juízo, que é uma compreensão errada da realidade, mas nisso é preciso que a gente esteja na maioridade. Então, o que seria, então, essa destruição do cosmos? Então, é essa relação entre o patos, e aí a minha tese eu acredito que quanto mais o cosmos ele vai envelhecendo, mais as emoções vão ficar incontroláveis. Porque nem mesmo o sábio ele está imune das emoções. O que ele faz ele tem um juízo correto para poder minimizar isso. Mas vai chegar num ponto que nem o sábio ele vai suportar.
Então, para mim, o envelhecimento do universo tem uma relação direta, afeta diretamente a busca das emoções. Ou seja, quanto mais um cosmo envelhece, mais difícil é lidar com o patos. Então, essa é a costura, muitas vezes polêmica, né? É por isso que é uma viagem legal. Então, quando ele diz, olha, tudo está se desfazendo, tudo é, a todo momento. Desde que começou, ele já está sendo consumido. E aí, Sêneca dá o toque. Olha, nós éramos melhores no início. Então, é essa a relação aí, patos, psicofísica, né? Sim, e é interessante que até deve ter a ver com a astrologia, né? Porque, sei lá, era a era de Saturno, a era de Ouro, deve ter alguma coisa por aí misteriosa. É interessante que eu não... tem na física estoica, eu não me debrucei sobre isso, movimentos celestes, o movimento dos astros, e eu não passei por isso, mas o universo é muito curioso. E só para arrematar aqui, Afonso, o universo será criado novamente, idêntico ao anterior. É outro problema. Idêntico. Ou seja, essa conversa que nós estamos tendo aqui, nós teremos infinitas vezes, porque o espaço é infinito. E porque está no YouTube, né? Bom, pessoal, já falando em YouTube, ontem a gente fez uma live aqui sobre Medeia, né, Joelson? Então, eu recebi um comentário aqui de uma pessoa que assistiu, que disse o seguinte: é bastante comum na internet, por exemplo, ver certos canais de investimento ressaltando os pensadores estoicos. Parece-me que atualmente tendemos a instrumentalizar esses pensamentos conforme o benefício do dia. Isso é, nesse caso específico, como aumentar a possibilidade de ganhos econômicos. Queria que você desse algum comentário para ele, né? Ele está citando, então, essa questão do estoicismo está sendo super popular e com outro tipo de virtude, outro tipo de bem. O que você diria para ele? Ele está corretíssimo. E funciona, em um certo sentido, funciona assim, Afonso. Por quê? Porque eu estou pegando os exercícios, eu não estou pegando a parte espiritual da coisa. Por exemplo, eu entendo que o dinheiro ele não é nem um bem ou mal, é um preferível, é um indiferente preferível. Eu posso fazer um bom uso desse dinheiro. Ora, se você faz bom uso desse dinheiro, você vai ter resultado em sua vida. Agora, a razão por que eu faço esse bom uso que é o problema. Ninguém vai ter uma razão filosófica. Eu quero fazer bom uso desse dinheiro porque o ser humano ele só pode evoluir em comunidade. Então é isso que eu tenho que fazer? Não. Mas se você entende que, olha, eu sou uma pessoa que gasta muito dinheiro, não é fazendo compras. Se eu entendo que essas coisas, filosoficamente falando, se eu entendo que essas coisas elas não acrescentam, não vão acrescentar nem mais e nem menos em minha vida, porque, como eu já disse, virtude para Sêneca é algo perfeito, então você não acresce nem decresce, não é o dinheiro, a falta dela que te torna virtuoso. Se eu entendo isso, eu vou parar de ser consumista. Ora, mas o resultado é óbvio, Afonso. Se você parar de ser consumista, vai sobrar mais dinheiro. Você acaba tendo uns certos resultados bons por isso, mas aí que tá, a motivação é falsa. Eu não sei até que ponto isso vai ser sustentável sem a motivação correta. Sabe? Eu posso ajudar os outros porque eu quero ter desconto no meu imposto de renda. Mas até quando isso vai ser eficaz, eu não sei. Mas são exercícios que, se você faz, funciona. É como falar, esporte. Pô, eu não quero jogar tênis, certo? Porque tênis, para mim, é um princípio que eu não gosto. Mas eu quero os exercícios que praticam ali. Pô, eles fazem isso, fazem aquilo, que eu quero retirar isso para poder... Você vai ter resultado. Então, as pessoas não seguem algo também que não tem resultado. Então, fazendo isso. Agora, qual é a motivação? Qual vai ser o resultado? Como vai ser a vida dessa pessoa? Então, a gente tem que ter depoimentos pessoais disso. Não acho que é o correto. É como faz você fazer um jejum
para ter uma experiência espiritual, ou você fazer um jejum porque você quer emagrecer. Não é? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que as coisas sejam feitas pela motivação correta. Porque aí, na minha opinião, é a motivação que vai mudar o mundo. Não é a apropriação. Porque se fosse a apropriação, tem muita gente que ajuda muita gente. Sabe? Se for só a ação, não é a ação pura, mas o motivo por que você está fazendo isso. Então, isso para mim que o mundo continua sendo como ele é por conta disso. E para entender também, né, o todo deles, precisa ter outros elementos, né? Não é só não, o ganho claro, pessoal, que é bem, é um bem, não quer dizer que seja ruim, mas... Isso. Então, qual é o trabalho nosso? Meu, seu, eu sei que você está estudando também, aí dando esse passeio, entrando no estoicismo de todos nós. Fazer divulgação. Por quê? Porque o meu texto é legal, mas é um texto também acadêmico. Então, as pessoas têm uma certa recusa no texto acadêmico. Então, poxa, vai sair o meu livro, quero que todo mundo leia, quero, mas a gente vai olhar, não, mas tem muita... Tá explicando muito, né? Tem muitos conceitos aqui, mas porque, né, academicamente você precisa explicar os conceitos. Então, é o texto de divulgação que vai chegar. É o blog lá do Aldo, né, do Viva Vox, colocando o texto que as pessoas leiam, tem aquela carga acadêmica, porque a gente sabe como o conceito funciona, mas retirando, às vezes, certas explicações que, para esse tipo de texto, ele não funciona. É assim, e trazer as pessoas, a gente tem que usar desse truque, vamos dizer assim, né? Que é um bom truque, né? Dar uma certa leveza aos nossos textos, porque a divulgação é isso, você dá uma certa leveza ao texto, faz com que as pessoas leiam, poxa, li aquele texto, né, e gostaria de saber mais. Então, é isso, a gente não pode... Sem perder a ternura jamais, né? Pegando já... Olha, e ternura é uma coisa que não falta no Joelson. Eu só tenho que agradecer, porque é um grande pesquisador, é uma fonte, é um professor, uma pessoa que realmente facilitou muito aí para a gente, trazendo, né, toda já uma visão que ajuda os próximos pesquisadores aí. E eu queria que você comentasse, Joelson, algum livro, alguma literatura para quem está querendo conhecer mais, se aprofundar no estoicismo, alguma coisa que você recomende. Olha, eu não é puxando a sardinha para a nossa equipe, não. Por quê? Porque já foi o meu livro de cabeceira durante vários meses, que é o livro do professor Aldo, né? Tá aqui o Manual de Estoicismo, não é? Eu estava falando de leveza, de texto de divulgação. Eu acho que este livro aqui, ele é o mais adequado para quem quiser começar a estudar o estoicismo, porque todos os conceitos vão estar aqui. Não é? E qual é o objetivo deste livro? É que o leitor crie o seu próprio manual. Então, é isso que é interessante. Então, você vai ter aqui física, lógica e ética. Leitura muito fluida. Então, tá aí uma recomendação. Você está sendo... Manual de Estoicismo, né? Manual de A Visão Estoica do Mundo, que foi um livro realmente... Não foi... Apesar de ser um acadêmico que está escrevendo, que escreveu, ele não foi feito apenas para acadêmicos. Então, essa mágica que eu tenho que conseguir. Coisa que o livro aqui conseguiu, né? Um livro com os conceitos acadêmicos, mas destinado ao público. E temos também as meditações, né? Do Marco Aurélio. Aí são isso, as traduções, as meditações do Marco Aurélio. Você tem a outra tradução de Sêneca, também de algumas cartas de Sêneca, que tradução também
o professor Aldo. Sêneca também, um ator. Primeiro, o manual de Epiteto. Esse aí, manual de estoicismo. É bom ler o manual antes, porque você começa a entender alguns conceitos. Depois, o manual de Epiteto mesmo, porque o Inquerídio, né, o livro que é para você realmente ter à mão. E Sêneca, qualquer carta dele, se possível todas. As cartas de Sêneca, Meditações de Marco Aurélio. Eu chamo de livros de entrada. Não é como fala, né? Aquele truque, a gente agrada, Marco Aurélio agrada quando você lê, Sêneca agrada, Epiteto também. Você dá risada com Epiteto, né? Você dá risada, porque ele tem umas sacadas, tem uma certa ironia, não é, em Epiteto, que é fantástico, mas leia o manual antes, vocês vão entender melhor ainda. Vamos deixar aqui os links aqui abaixo, então, para o pessoal ter acesso. Bom, só tenho que te agradecer, muito obrigado. Quem está vendo essa transmissão não é ao vivo, e quem quiser deixar os comentários aqui embaixo, perguntas, a gente dá um jeito de responder. Muito obrigado, viu, Gelson? Valeu, muito obrigado a você, Afonso. E que bom, né, falar de estoicismo. Parabéns. Temos aí, né, quando o livro sair, eu e o Vilmar. Qual é a previsão? O processo eu não sei quanto tempo, mas até o final do ano, com certeza, sai até o encontro Viva Vox, né, em Vitória. Todo mundo tem que conhecer esse livro, tá fantástico, tá muito bom. Sim, grande abraço, então. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até. Tchau, tchau.